Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro dos afiliados neurodigitais. Hoje é o nosso sexto assunto de discussão, que vai ser medula espinhal, ministrado pelo Neto, pela Júlia e pela Paola. Espero que vocês gostem. A ideia é aquela que vocês têm visto nas nossas reuniões quando vão para o YouTube, de terem um primeiro acesso a um conteúdo teórico prático, vamos dizer assim, de neuroradiologia, que a gente escolheu nesse primeiro momento como focos em neuroanatomia. E se no final de todos os encontros vocês conseguirem assistir às aulas, vocês vão ter lido um livro completo conosco de forma comentada. Então é um jeito bem mais gostoso, menos cansativo, vamos dizer assim, do que se vocês tivessem tentado fazer isso de forma sozinho, né, só lendo o livro. Além do material que os meninos prepararam aqui no PowerPoint, de uma maneira resumida e didática, a gente vai comentando junto, fazendo uma interferência com o que eu sei de conhecimentos práticos e a minha experiência. Tá bom? Espero que vocês gostem. Por favor, Neto. Bom, então hoje vamos falar sobre a medula espinhal, né? Pode avançar. Bom, começar com uma introdução básica, né? Que é a medula espinhal e seus nervos espinhais são associados, tem uma imensa importância funcional para o corpo. Suas estruturas atuam para receber fibras aferentes de receptores sensoriais em torno do corpo e membros, controlar o movimento do corpo e membros e fornecer inervação autônoma para a maioria das vísceras, sabe? Isso auxiliando a circulação, por exemplo. A organização interna do, 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 do tubo permite a maior número de funções automáticas ou não que ele possa fazer pelo corpo. Então, através de fibras nervosas ascendentes e descendentes, dependendo do fluxo, se transmite as informações, entendeu? Então, geralmente, quando é aferente, ela... Quando é ascendente, perdão, ela tá levando informação para o cérebro e descendente ela tá trazendo a resposta para o corpo. Pode passar. Isso. A aferente chega na medula e eferente sai, tá? Isso. Para vocês memorizarem, a letra A vem primeiro que a letra E no alfabeto, então o A chega e o E sai. Então, aferente e eferente. Certo. Bom, então eu vou dar aqui uma visão meio que por cima também da anatomia da membrana, da medula, perdão. A medula espinhal ocupa o que seria o canal vertebral. Ele é por dentro, né, no caso. E ela não ocupa todo o trecho completo da sua coluna vertebral, sabe? Ela geralmente chega o até mais ou menos a S3 por aí, pelo que eu entendi. Então, mas assim, a medula, vamos falar um pouco da medula espinhal, que ela é dividida em alguns setores, são 8 cervicais lá no início, depois passa para 12 torácicas, que são do meio, 5 lombares, 5 segmentos sacrais e um segmento coxígeo, é isso aí? Coxígeo. Cosquígeo, isso, Na beleza. verdade, assim, deixa eu ajudar vocês. Isso que você colocou de 8 cervicais, por exemplo, são os nervos. Olha na ilustração à direita, vai até ser 8, tá vendo? Uhum. Ah, tá, Mas, na legal. verdade, a gente tem 7 vértebras cervicais, Uhum. 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais, depois o cóccix, tá? Certo. Pode ir lá. Tá, então a medula tem formato semelhante de um cilíndrico, tendo dois diâmetros maiores em duas regiões do corpo, que são mais para cima, na região um pouco acima das torácicas, assim, que serve para poder levar o movimento para os membros superiores. E mais inferior, lá pelas sacrais, que é uma parte um pouco mais grossa, que serve para poder levar os nervos e comandos para os membros inferiores. E é isso, pode avançar. Vamos lá. É,
A localização aproximada da medula espinhal relativo às vértebras ósseas podem ser identificadas no adulto com uma certa com um certo processo espinhoso posterior das vértebras, que é o que faz, pelo que eu entendi, é como você explicou lá em cima, que muitas vezes elas não são exatamente pareadas uma óssea com uma neural, ela tem uma certa diferença. Como regra geral, os segmentos da medula cervical ficam aproximadamente em uma espinha acima do seu correspondente vertebral. Então, como exemplo, né, o segmento aí que eu coloquei, o cordão C7 fica adjacente à vértebra C6, né, que é o que o senhor explicou um pouco mais para trás. O segmento torácico se situam duas espinhas acima, né, e os segmentos lombares, 3 a 4, varia muito. Pode avançar. Só te interrompendo um segundo, você no slide, há 2 slides atrás, falou que, por exemplo, que vai até S3, né? Uhum. Na verdade, a medula, ela acaba numa estrutura que a gente chama de cone medular. O cone medular, geralmente, ele fica localizado em T12 e L1. Pode ser em T12, pode ser em L1, geralmente é nessa região. Se for ficando muito baixo, isso é um desrafismo, é uma malformação. A gente chama de medula com implantação baixa. O que você falou, na verdade, que vai até S3, na verdade, até mais para baixo, são as raízes da cauda equina, tá? Mas a medula em si, ela termina numa estrutura em fundo cego, vamos dizer assim, tubular, que se chama cone, e geralmente é no nível T12 e L1. Uhum. Isso aí vai Tá? ser comentado aqui mais para frente também. Então vamos lá. Vou falar sobre os nervos espinhais. Pelo que eu vi aqui, a medula espinhal carrega aproximadamente 31 nervos espinhais ligados nele, sabe, emparelhados bilateralmente. Então, os nervos espinhais se originam como duas séries lineares de fascículos nervosos, que são fixados na parte dorsal e têm aspectos ventrolaterais da medula. Grupos de 6 para 8 fascículos, muda de acordo com a altura, que são anexados a cada medula. A raiz dorsal e ventral de cada segmento da medula passam, então, ao seu forame intervertebral, correspondente a certa medula. Vamos ver, então, aqui. Enquanto os nervos espinhais são nervos mistos, que possuem vários tipos diferentes, contendo ambos neurônios aferentes e eferentes, as raízes dorsais e as raízes ventrais são funcionalmente distintas, que é o que o senhor tinha comentado um pouco para cima. Enquanto o nervo espinhal são nervos... perdão, gente. As raízes dorsais contêm neurônios aferentes primários, indo dos receptores sensoriais periféricos para a medula especial até para o tronco central, cerebral no caso, perdão. Os corpos das células nervosas desses neurônios são localizados nos gânglios da raiz dorsal, que aparecem como pequenos alargamentos, né, nas raízes dorsais, perto de suas convergências com as raízes ventrais. Se quiser avançar, perdão, esqueci de... Aí, vamos lá. As raízes ventrais dos nervos espinhais carregam neurônios eferentes, os corpos celulares, eles carregam neurônios eferentes, que são corpos celulares, que estão localizados na coluna vertebral, e ficariam na massa cinzenta. É isso mesmo? Tá certo. Cada nervo espinhal, né, ele tem duas porções, a porção ventral, que é a anterior,
que são os neurônios eferentes, e a porção dorsal ou posterior, que são os neurônios aferentes, tá? Certo. Esses são compostos de neurônios motores, que servem para realizar os movimentos musculares. Os nervos espinhais C1 a C7 saem do canal vertebral acima das primeiras 7 vértebras cervicais. A saída do nervo espinhal da C8 é abaixo da 7ª vértebra cervical e o restante sai abaixo de sua vértebra correspondente, como já foi explicado acima. Por causa dos diferentes comprimentos da medula espinhal e do canal vertebral, apenas na região cervical os segmentos da medula espinhal ficam adjacentes ao seu corpo, seus corpos vertebrais correspondentes. Abaixo desse nível, sucessivas raízes nervosas espinhais seguem uma forma cada vez mais oblíqua e ao longo do curso, ao longo do curso feito por elas. Isso é mais marcado para as regiões das raízes lombares e sacrais, que descem abaixo da terminação da medula em um arranjo semelhante a uma guia de rua, no caso. E a cauda a cauda é uma equina, como o senhor comentou ali em cima quando termina. Pode avançar. Isso aí, vocês não se preocupem, lendo assim fica difícil de entender, mas depois no final eu vou mostrar a imagem e vocês não vão ter nenhuma dúvida, tá? Fiquem tranquilos. Imediatamente após deixar o forame intervertebral, os nervos da coluna vertebral se dirigem para produzir um fio ramo dorsal posterior e um ramo ventral anterior, muito maior do que o normal. Então, o ramo dorsal supre os músculos, peles e as peles das suas costas, sabe? E o ramo ventral supre os músculos também e as peles da parte frontal do corpo e também dos membros. A distribuição periférica dos nervos espinhais, incluindo seus padrões de inervação cutânea, inclui, né, seu processo de inervação cutânea e os seus grupos musculares. Pode avançar. As meninges espinhais. Então, vamos lá. A medula espinhal, como o cérebro, é revestido por 3 coberturas concêntricas, meninges. Então, são 3 aberturas que tem. A pia mater, a aracnoide e a dura mater. A pia mater é a mais interna e a mais delicada membrana aplicada internamente à superfície da medula e das suas raízes nervosas. Também no meio do caminho entre a dorsal e as raízes vertebrais dos nervos espinhais se apresenta os ligamentos denticulados, que é o nome, que possuem uma borda lateral livre para a maioria do seu comprimento, de forma intermitente, que amarra de forma intermitente. Então, ela basicamente faz junção, entendeu? Dos aracnoides com a dura mater. Daí vamos falar um pouco da dura mater também. A dura mater fica entre a pia mater e a dura mater, não, a aracnoide fica entre a pia mater e a dura mater, que é uma membrana translúcida que reveste a medula como uma bolsa. Entre a pia mater e a aracnoide está o espaço chamado subaracnoide. E a dura mater é uma membrana fibrosa e dura que ela envolve a medula frouxamente. Ela não é muito moldada assim, ela é mais frouxa. Assim como a aracnoide, com a qual está em contato
embora separado pelo espaço subaracnoidal, está em contato com a aracnoide. E é isso, acho que... Ah, não, peraí, tá aqui. Embora a medula espinhal termine no nível vertebral L1 e L2, as bainhas aracnoides e dura mater acumulam o espaço subaracnoidal, entendeu? Que acabam, que vão até S2. Acho que já pode avançar. Vamos lá, então, estruturas internas da medula espinhal. A medula espinhal é dividida incompletamente em dois simétricas, são divididas em dois, assim, mais ou menos simétricos. Só que não vai ter, são tipo duas pontas, que é o sulco mediano dorsal e a fissura mediana ventral. No centro da medula está o pequeno canal central, que é contínuo com com o sistema ventricular cerebral. Ao redor do canal central da coluna vertebral está a massa cinzenta, que consiste em corpos que são celulares nervosos e seus dendritos e contatos simpáticos. A parte externa da medula consiste em uma matéria branca, que ela é mais rígida, que contém fibras nervosas ascendentes e descendentes. Algumas delas servem para unir vizinhos e segmentos da medula distantes, sabe? Enquanto outras simplesmente servem para poder correr o cordão cerebral, a medula cerebral que leva até os ascendentes e descendentes que passam por ali. Muitas das fibras que compartilham uma origem, formando os longos, todas elas compartilham uma origem única, sabe? Que daí formam os longos trechos da medula espinhal. E diferentes níveis da medula variam na quantidade relativa e a configuração de matéria branca e cinzenta que tem. Então, a divisão que é feita por uma tem mais, outra tem menos cinzenta e branca, assim por diante. Níveis mais altos contém maior quantidade de matéria branca. Então, quanto mais para cima, mais matéria branca vai ter. Isto é, porque os tratos ascendentes ganham fibras em cada nível sucessivo. Enquanto o oposto é verdadeiro. Então, quanto mais para baixo, mais matéria escura tem. Então, ela é por causa dos tratos dos descendentes. Pode avançar. Neto, toda vez que você fala matéria escura, você troca por substância cinzenta, e matéria branca você troca por substância branca, certo? Certinho, perdão. Então, agora eu vou falar sobre o material. Vamos falar sobre a matéria cinzenta, a substância cinzenta da medula espinhal. Então, a massa cinzenta é aproximadamente em um formato de H, olhando nas imagens. Com 4 saliências, perdão. Os chifres dorsais e chifres ventrais. Então, ela é composta por esses seis coisinhas. O trato e a forma dos chifres dorsais e ventrais variam de acordo com o nível. Então, quanto mais para baixo é de um jeito e mais para cima é de outro. Muitas fibras nervosas eferentes que entram nas raízes dorsais terminam no corpo dorsal, enquanto o chifre ventral, o corno ventral, dependendo, contém os corpos celulares dos neurônios motores que saem através das raízes nervosas ventrais e o músculo esquelético inervado. Embora os chifres dorsais e os ventrais particularmente são bem desenvolvidos nos níveis cervicais e lombares, em associação
com uma inervação dos membros superiores e inferiores. Então, por conta de ter membros inferiores e superiores, acabam sendo mais envolvidos nesse lugar, que precisam mais do trabalho deles, força mais eles. Nos níveis torácicos e superiores, os segmentos lombares também possuem uma pequena lateral ou corno do intermédio lateral. Então, tem um pequeno chifre, uma pequena saliência naquele lugar. Localizado entre a dorsal e os chifres vertebrais, que contém os corpos celulares de células pré-ganglionares do neurônio simpático. Então, a massa cinzenta da medula espinhal pode ser dividida na base de seus citoarquiteturas. São citoarquiteturas, então do formato que elas fazem em 10 zonas, que eu esqueci de colocar a imagem das zonas aqui, perdão. Que são conhecidas como, eu não sei falar essa palavra direito, o Léo me corrija, que é o Rexhed Laminae, que são números estipulados sequencialmente de dorsal e ventral, separados no meio desse H que forma. Pode avançar. Tá, chifre dorsal, vamos lá. As fibras aferentes que entram pela raiz dorsal se dividem em ramos ascendentes e descendentes. Elas principalmente terminam perto de seu ponto de entrada, mas pode viajar por distâncias variáveis em qualquer direção, correndo no fascículo dorsal lateral ou no trato Lissauer, que é que está localizado na superfície do ponto do chifre dorsal. As fibras aferentes da raiz dorsal podem estabelecer contatos sinápticos em vários segmentos da substância cinzenta espinhal. As fibras da raiz dorsal terminam extensivamente dentro da massa cinzenta, mas mais com um desame de acordo corporal dorsal. Aferente cutâneos tendem a terminar em superfícies dorsais laminares, enquanto proprioceptivos e aferentes musculares se projetam principalmente para as lâminas mais profundas. A ponta do chifre dorsal aproxima do rex laminares, que eu esqueci de colocar de novo a imagem, do 1 e do 3. São zonas divididas. Também é conhecida como substâncias gelatinosas, sabe? Porque ela não é nem líquida e nem resistente, ela fica no meio termo. Essa região recebe colaterais do menor diâmetro do mielinizado, que é o grupo A delta, e não mielinizados, que é o grupo C. Pode avançar. O senhor está mutado, Léo. Caiu a conexão, caiu o slide, Júlia. Voltou. Agora eu que vou apresentar. Boa noite. Aí vamos começar a falar sobre os reflexos medulares. São parte a gente terminou agora a anatomia da medula, vamos falar de algumas funções. A primeira das funções mais importantes que a medula cumpre são a dos reflexos medulares, que nada mais é que responder aos estímulos externos de uma forma que são involuntários, de uma forma que pode ser cada um por um padrão. Vou explicar basicamente aqui agora qual é o padrão mais simples de reflexo. Seria o reflexo espinal, o mais simples mesmo. Ele, como a gente vai analisar? O que o Neto falou pra gente lá atrás sobre os neurônios eferentes e eferentes, eles vão fazer muita diferença aqui agora para poder explicar como o estímulo chega até a medula ou sai da medula.
que eu quero dizer? Os neurônios aferentes, eles vão enviar alguns impulsos sensoriais por meio de todo o tátil ou então térmico que o corpo sentir, qualquer estímulo externo vai ser passado para a medula, que seria então chegada até o sistema nervoso central. Então é de fora para o sistema nervoso central. Já os nossos neurônios eferentes, nervoso central, que seria a resposta medular. A partir dessa resposta criada, os neurônios eferentes vão levar impulsos sensoriais que vão ser percebidos pelos nossos órgãos. Então, basicamente é isso. Aqui tem mais uma forma de visualizar. Vocês podem ver que aqui está dividido entre o sistema nervoso central e o periférico. No central, a gente tem o centro de integração, que seria onde está a medula, encéfalo e os gânglios. E de lá a gente tem conexão, seja com o neurônio eferente ou com o neurônio aferente. Depende de qual estímulo que está sendo sentido. Então, lembrando, se o estímulo for externo, está sendo sentido pelo nosso corpo, o neurônio aferente leva, né? Ele vai levar o estímulo para a medula e vai fazer a resposta, que vai ser, por via das contas, o estímulo que a medula devolve para a gente pelo neurônio eferente, que é transmitido pelos nossos órgãos. Então, nós temos alguns tipos de reflexos. O primeiro tipo de reflexo seria o reflexo do estiramento muscular. O que ele faz? Ele mantém os nossos músculos contraídos, é a resposta muscular mesmo. Então, existe um caminho que isso vai fazer para que os nossos músculos se estirem. E para isso acontecer, o outro músculo tem que estar sendo inibido para fazer a flexão. Então, o caminho, ele basicamente primeiro, o fuso muscular, que seriam as nossas fibras musculares, elas percebem o estiramento do músculo. E os neurônios sensoriais vão fazer esse envio do potencial de ação para a medula espinhal. Ela está recebendo esse estímulo externo. É o que a gente quer fazer. Então, ela entendeu isso e os neurônios sensoriais vão fazer sinapse direto com os neurônios motores alfa. Esse é o tipo de neurônio envolvido no processo, que vão produzir outro potencial de ação que vai chegar no músculo e vai produzir a contração. Então, enquanto um está contraindo, outra resposta sendo gerada em outro músculo que vai fazer a inibição. Aqui, o exemplo que tem na foto seria de um reflexo patelar no tendão. E aí, quando você faz esse tipo de reflexo, você tem que manter o quê? O quadril, né, que seria, na verdade, o músculo ali da coxa, ele tem que estar estirado. E, para isso, você acabou de colocar um estímulo externo ali no tendão. E esse estímulo faz com que exista uma pequena flexão no joelho, que seria aquela resposta, né, em qualquer teste que um neurologista vem com o martelo. E essa resposta... Júlia, extensão do joelho, extensão. Isso, extensão do joelho, perdão. Ótimo, tá ótimo. E isso vai gerar o nosso reflexo de estiramento muscular. Esse é o exemplo. O próximo é o reflexo flexor, ou de retirada. Ele está principalmente associado com as respostas que a gente tem que ter mesmo, que envolvem também o arco reflexo, o chamado arco reflexo. Ele já é um reflexo polissináptico, então ele depende de várias vias para conseguir ser efetuado. Ele é protetor, né, para evitar qualquer tipo de dano, seja térmico. Normalmente a gente consegue visualizar no exemplo muito assim, em relação a queimadores, né? Sentiu que algo está quente, o arco reflexo faz com que você retire dali. E é um caminho que tem que ser mais curto, porque se ele for do mesmo tamanho que o caminho do extensor, a resposta não vai ser tão rápida e você não impede o dano. Então, o caminho dele é menor do que o da via cortical e antecede mesmo a sensação da dor, que já recebe uma via que é maior. Por isso que a conexão é tão... A gente vê aqui na foto que a conexão, eu digo, o caminho que é passado pelo estímulo é menor mesmo. Aqui a gente vai ver na foto que seria da substância cinza, que é onde estão localizados, né, os neurônios motores que vão fazer esse tipo de resposta. E o neurônio alfa vai... Na verdade, é isso mesmo. O neurônio aqui que está ligado ao músculo e os neurônios que estão ligados tanto à extensão quanto à flexão. Nesse caso, seria o flexor. Quer adicionar alguma coisa, Léo, sobre esse?
Então é isso mesmo, o aferente é o azulzinho, então vai pegar o estímulo ali da região do músculo, levar para o corno posterior da medula, igual vocês estão vendo no azul, faz sinapse no corno posterior e depois faz sinapse no corno anterior, que é o eferente, que é o vermelhinho, e aí vai fazer com que o flexor se ative, né? Então vai ter a flexão, certo? Isso. Ao mesmo tempo, nessa via tem esse interneurônio cruzado que vai fazer com que o extensor ele não se que é inibitório, né? Ele não faça a sua ação para poder que o flexor deixar o flexor agir. Então, uma via é o agonista, vamos falar assim, e a outra com o interneurônio é o antagonista, tá? Pode ir lá. Aqui tem outro tipo de reflexo, que é o reflexo tendinoso de Golgi, também é chamado de reflexo de estiramento inverso, que ele já depende de duas sinapses. Ele somente duas sinapses no sistema nervoso central. O neurônio sensorial faz a sinapse com o interneurônio e isso vai inibir o motor, né, que seria o interneurônio motor, e inibe o neurônio motor do músculo antagonista. Então, é exatamente isso também. Então, no momento que o músculo tem que estar fazendo o seu trabalho, o músculo que faz o movimento contrário tem que estar sendo inibido. Aí, esse reflexo ele vai prevenir a contração excessiva ou estiramento passivo do músculo. Porque uma depende da outra também. A gente não pode deixar tanto agindo o estiramento o tempo inteiro, quanto a contração o tempo inteiro. Isso a gente vê até mesmo em alguns casos, né? Quando a gente pensa sobre a toxina botulínica, quando pensa sobre... esqueci o outro exemplo agora, que é exatamente o contrário da toxina botulínica. Ao invés da contração excessiva, tem o estiramento excessivo, né? Ao invés de ser os flexores sempre... isso, obrigada. Ao invés de ser os flexores sempre ativados, que gera uma contração excessiva, tem o estiramento excessivo também, no caso do tétano. Aqui na foto, a gente está vendo exatamente o caminho, que está percorrendo também nos cornos posteriores e anteriores da medula, a substância cinza, e os neurônios envolvidos, tanto o interneurônio inibitório, né, e o neurônio motor. Aqui a gente tem mais um exemplo, que seria o reflexo de extensão cruzada. Ele depende de uma inervação recíproca, dupla. Então, todos a gente vê que depende de algo que antagonize o outro. Mas esse aqui vai atuar em músculos no lado contralateral da medula espinal. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma decussação. Aí seria, um exemplo, o pé retirado por meio de uma contração dos flexores e relaxamento dos extensores. E na perna contralateral, os músculos extensores se contraem fornecendo um apoio. Então, é um movimento dependente do outro, mesmo que fossem movimentos antagônicos, que a gente diz, a contração e a flexão. Aqui na foto a gente está vendo também o músculo flexor e o extensor envolvido e o caminho dos neurônios também envolvidos. Agora a gente entra na matéria branca da medula, porque até agora a gente estava falando ali nos reflexos, né? Eles se conectam por via da medula na matéria cinza. Substância. Aí a matéria... Substância cinza. Cinzenta. Cinzenta. Aprendam, porque agora. É sempre assim que vocês vão falar. Substância cinzenta, substância branca. Depois eu vou mostrar para vocês. A substância cinzenta na medula, ela é profunda e a branca ela é periférica, né? Que é o que a gente tem visto nos esquemas que vocês mostraram. Pouquinho diferente. Ao contrário do encéfalo. Aí a medula tem um numeroso grupo de fibras nervosas que vão se dirigir e partem do cérebro, e elas foram chamadas de tratos ascendentes ou descendentes. São os tipos de tratos que a gente vai encontrar. Então, pessoal, a gente entende por substância branca o nosso conjunto de fibras. E aí, essas fibras, elas podem ser tanto aferentes quanto eferentes, como a gente viu anteriormente. Nas aferentes, que são os tratos ascendentes, a gente vai ter as vias sensitivas. Ou seja, eu vou captar sinais e informações do sistema nervoso periférico e levar para o meu sistema nervoso central para essa informação ser interpretada e ter uma resposta. E aí, para isso, nós temos vários tipos de tratos.
O principal exemplo, a gente tem aqui, na verdade, não principal, né? Nós temos vários, mas começando pelo espinotalâmico lateral, a gente vai ter tanto dor e temperatura sendo interpretados lá no nosso córtex. E outra coisa que é importante lembrar sobre esses tratos ascendentes é que a gente vai ter um primeiro neurônio lá nos nossos gânglios espinais, um segundo neurônio que vai ser interpretado ali na coluna posterior da medula e um terceiro que pode estar em algumas regiões diferentes já lá no tronco no diencéfalo. No caso, a maioria delas vão estar sendo interpretadas no tálamo. Aí do tálamo, esse terceiro neurônio vai distribuir informação para o córtex para ela poder ser interpretada. Então, passando para o trato espinotalâmico lateral, ele vai interpretar dor e temperatura por meio de terminações livres e receptores também de Krause, no caso para o frio, e receptores de Ruffini para o calor. E aí a gente vai ter a primeira sinapse nas raízes ganglionares, a segunda sinapse na substância gelatinosa e a terceira sinapse lá no tálamo. E aí do tálamo a gente joga para o giro pós-central. Passando para a via espinotalâmica anterior, a gente vai ter uma interpretação de toque leve ou pressão. Para isso a gente tem os corpúsculos de Meissner e Ruffini, que vão captar essas informações e levar para o primeiro, por meio do primeiro neurônio, lá nos gânglios espinais. E aí essa informação vai para o segundo neurônio, na coluna posterior. Do segundo neurônio, ele vai para um funículo anterior contralateral. E é importante citar também que ele vai se unir ao trato espinotalâmico lateral lá na ponte. E aí eles vão formar o que a gente chama de leminisco espinhal. E aí, a partir disso, a gente vai para o nosso terceiro neurônio no tálamo e giro pós-central por fim. Passando para o trato espinocerebelar, a gente tem o anterior também. No caso aqui está o posterior, mas a gente tem o anterior e o posterior. E as informações vão ser interpretadas a partir de fusos musculares e órgãos neurotendinosos. Aí, nesse caso, vai ser justamente a sensação dos músculos e articulações. Para isso, a gente tem o primeiro neurônio nos gânglios, como acontece sempre, o segundo neurônio na coluna posterior. E aí, quando essa informação vai ser interpretada a partir do segundo neurônio, a gente tem duas vias. Justamente por isso que a gente tem um trato espinocerebelar, tanto anterior quanto posterior. A gente tem um ramo ascendente longo e um ramo ascendente curto. Por fim, essas mensagens vão chegar lá no pedúnculo cerebelar superior e no pedúnculo cerebelar inferior. Vai depender da via. Passando para os tratos descendentes, essas informações agora vão vir lá do nosso cérebro e levar para o nosso sistema nervoso periférico. E para isso, Paola, a gente tem a informação que... Oi? esse aí pode focar só no córtico espinhal, que é o mais importante, senão é muita informação para vocês. Eu acho que foca só no córtico espinhal, tá? Ah, então tá bom. Esses tratos descendentes, eles podem sair tanto do nosso encéfalo quanto do tronco. No caso do córtico espinal, ele vai sair do encéfalo mesmo. E aí, a gente vai ter o córtex motor primário, mandando uma informação para a coroa radiata e, por fim, para a cápsula interna. E aí, da cápsula interna, ele vem para os pedúnculos cerebrais, disso para a ponte, depois decursa na pirâmide e, por fim, chega no funículo lateral da medula espinal. E aí, entrando um pouco mais no detalhe do córtico espinal, porque ele é o principal das descendentes, justamente porque ele é o grande responsável pela nossa motilidade, pela nossa função motora. E aí ele tem origem no córtex, nessas áreas de Brodmann 4 e 6, 3, 1, 2, porque é principalmente o córtex pré-central, né? Mas não é só ele. Aí essas fibras vão cruzar ali nas pirâmides e por fim, vão formar o funículo lateral da medula espinal para poder transmitir a informação motora. E aí ele cria movimentos voluntários rápidos e habilidosos nas extremidades distais dos membros. Aí os outros, o Léo falou para não comentar, mas alguns deles vão ter origem já no tronco e eles já vão ser responsáveis por outras funções e não tanto a motora. Aqui é uma foto
macroscópica, assim, para a gente conseguir enxergar mais ou menos a localização desses tratos na medula. A gente consegue ver aí o H medular, e uma coisa bem interessante de se notar é que há uma concentração, uma predominância das vias ascendentes na parte posterior e uma predominância das vias descendentes na parte anterior. Mas frisando que é uma predominância, observe que às vezes existem alguns tratos que estão ali mais lateralmente, um ou outro pode estar mais distribuído, mas há uma predominância de ascendente ser posterior e descendente mais anterior. Aqui a gente trouxe uma regra prática, que era o que o Neto estava falando lá no início para a gente, que era como ocorre a correspondência entre segmentos medulares e as vértebras, né? Porque elas não vão corresponder uma com a outra diretamente. Júlia, Então, nos níveis... pode esquecer. Isso aí eu vou explicar para vocês na imagem. Vocês nunca mais vão esquecer. Pode deixar isso aí. Tá? É bem mais fácil joia. do que parece. É bem mais fácil do que parece. Esse era até um macetinho que eu mesma aprendi na faculdade, mas mesmo assim é difícil. Não, pode. Eu vou mostrar para vocês no finalzinho. Fica tranquilo. E a gente trouxe um caso clínico para conseguir mostrar para vocês mesmo algum tipo de lesão na medula. Então, o quadro clínico é uma mielopatia aguda, subaguda, que caracterizou por dor, fraqueza nos membros inferiores, perda do controle esfincteriano vesical e intestinal e alterações do reflexo sensitivo e sexual. Você já vai falar o que é antes de mostrar a imagem? É porque, na verdade, a discussão não estava boa. Então, já peguei direto o quadro clínico para poder mostrar a imagem. Não, pula. Pode pôr a imagem. Pronto. Eu não li o que estava escrito. Eu vou discutir esse para vocês. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Essa é uma sequência, é uma ressonância magnética nos cortes sagitais, né, que é de perfil. Esse primeiro que vocês estão vendo, o A, vocês não veem minha setinha, né? Não, a gente não vê. Tá, mas o A é uma sequência T2. Por que eu sei que é uma sequência T2? Porque o disco intervertebral é branco e o líquor também, ok? E o B é uma sequência sagital T1 com saturação de gordura, ou seja, tudo que é gordura vai ficar preto. Então, podem ver que a gordura do subcutâneo está tudo preto atrás. E tem injeção de contraste, que são as áreas branquinhas que estão realçando. O que a setinha na letra A está mostrando para a gente? Tem uma lesão expansiva no cone medular, com hipersinal na sequência T2. Estão vendo que elas estão mais branquinhas do que o resto da medula para cima? Sim. Certo? Quando injeta contraste, como é que é o padrão de realce? É um padrão que desenha a superfície pial do cone, que foi a meninge que o Neto falou, a pia mater, né, que está grudada no cone, ela está realçando. E principalmente no meio do cone, onde a setinha branca está apontando, tem uma impregnação mais linear, parecendo uma linha desenhada a lápis. Vocês estão vendo? Sim. Léo, tem como você desenhar na imagem, se você quiser. Como? Você vai lá em cima, tá em View Options, lá em cima. Você clica em Annotate. Daí você... Isso aí aparece desenha, só para tipo quem assim. está compartilhando a tela, né, não? Não, para todo mundo. Ó, meu risco. Tem um ali que se chama para pedir controle remoto nas opções. Também. Pedir, e agora? Agora eu aprovei. Aí quem tá compartilhando é só aceitar. Já aprovei. E aí, como é que eu faço? Acho que vai aparecer uns controles aí que você consegue listar. A sua seta agora tá. Eu que estou controlando agora? Uhum. Ah, então peraí. Ó, vamos lá. Joia, aprendi essa. Ó. Vocês estão vendo? Sim. Ó, que legal. Sim. Obrigado, gente. Então, essa é a lesão que a gente está descrevendo. Branquinho em T2, tá? Tudo bem? Joia. E aí, aqui é o realce, ó. Aqui que eu falei que tá... No T2, o normal seria estar preto. Não, o normal é estar cinza, igual tá esse segmento que eu tô passando o laser. Tá. Sim. Aí, ó, Tá mais branco. eu vou descendo. Aqui tem algo branco mais inchado. Certo? Uhum.
E aí, quando injeta o contraste, tem um realce da superfície pial, onde eu estou desenhando aqui com laser. E no meio também tem uma área mais linear. Viram? Sim. Beleza. Isso não é patognomônico da doença, mas sugere bastante a neuroesquistostomose no nosso meio, principalmente em paciente que vem de área epidemiológica positiva, que gosta de nadar em lagoa, essas coisas, tá? Ok? Então, o paciente tem uma mielite infecciosa pela esquistossomose. Provavelmente é o diagnóstico que é o que está aí. Certo? Certo. Pode continuar, Júlio. Aí aqui, deixa eu tirar aqui o áudio do computador. Agora a gente então vamos fechar o caso. O estudo, né, da ressonância mostrou a expansão no cone medular, igual o Léo falou para a gente, com hipossinal em T1, hipersinal em T2 e um realce no local do granuloma. Aí esse aspecto simula uma lesão neoplásica. Um padrão de realce linear e nodular do tipo arborizado é considerado característico e, apesar de não estar presente em todos os casos, é um indicativo para o diagnóstico de neuroesquistossomose. Então, vocês viram... Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês viram que parece um tumor, mas pela semiologia da imagem que eu descrevi, em momento algum eu falei que era tumor. Então, isso que a gente tem que ir conhecendo, laudando muito exame, vendo muitos casos, para a gente bater o olho e ver que o padrão de imagem é mais sugestivo de uma infecção. Várias vezes, situações de infecção simulam neoplasia, simulam tumores. E aí que entra a experiência, você ter visto muitos casos, errado muitos, acertado alguns, né? Isso é a curva de aprendizado que a gente vai construir. Tudo bem? Tem mais, Júlio? Joia. A gente trouxe só esse caso clínico por conta do tempo mesmo. Tá. E aqui as nossas referências. Fechado. Obrigadão. Deixa eu só compartilhar minha tela que eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Uhum. Léo, qual seria... Oi. Pois não? Qual seria o padrão de infecção de tumor? Não O entendi padrão de sua tumor. pergunta. Você falou que ali a imagem não era padrão para tumor. Qual seria o padrão? Essa resposta essa pergunta é muito difícil de te responder. O tumor a gente tem 1000 tumores, cada um de um jeito, mas nesse caso, o que mais fala a favor de não ser um tumor e de sim ser a esquistossomose é o padrão de realce que eu descrevi, que é um padrão que a gente chama de aspecto em árvore, em arboriforme. Fica desenhado a lápis, a superfície pial e uma linha no meio realçando. Dificilmente um tumor vai fazer esse realce, entenderam? Ah, entendi. Então, é por isso que quando a gente vira uma lesão na medula, na maioria das vezes, a gente não pode fazer o exame sem contraste, tem que injetar, para a gente ter mais informações. Tá? Tá bem, obrigada. E todo o restante, por exemplo, quem perguntou? Tassiane. Oi, Tassi. Joia, obrigado pela pergunta. E, por exemplo, o quadro clínico, né? Paciente de uma região epidemiológica positiva, o líquor com células inflamatórias, principalmente eosinófilos aumentado no líquor, né? Hipereosinorraquia. Isso tudo ajuda, né? Tá bom? Entendi, é todo um conjunto, né? Todo um conjunto. Aí, no caso ali, por aquela imagem, você só consegue descartar por conta do padrão. Mas se fosse realmente um tumor, teria que ter uma pesquisa para conseguir identificar melhor. Se não houvesse aquele padrão. Sim, muitas vezes a gente não consegue chegar num diagnóstico, mas fazendo a semiologia radiológica certinho, a gente acerta a maioria das vezes, como vocês viram a discussão que a gente fez aqui. Mas o tumor não tem esse padrão de realce, viu? Muito sugestivo de esquistossomose. Tá? Doutor, quando a infecção, você usa o contraste, absorve mais por causa que ele está sendo mais irrigado, tipo, pela inflamação? Porque Por tem que uma... que absorveria?
porque tem uma disfunção da barreira hematomiélica e ou hematoneural. Por conta do processo inflamatório causado pela infecção, essas barreiras não estão íntegras. E aí o contraste extravasa para essas regiões que normalmente não realçam. Tá? Respondi, Glenn? Entendi. Aham, muito obrigada. Beleza? Vou compartilhar minha tela porque eu quero só mostrar para vocês, só para complementar algumas discussões que vocês fizeram, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Então, foi discutido muito isso, né? Substância cinzenta, branca e as raízes. O que a gente tem que saber é muito mais prático do que a parte teórica que o livro traz, mas faz parte da gente entender isso no primeiro momento, tá? Então, substância branca na medula, ela é periférica e a substância cinzenta ela é central, tá? Cada nervo espinhal que eu estou circulando aqui para vocês, ele é formado por uma raiz dorsal, que é a sensitiva, aferente, e uma raiz ventral, que é a motora eferente. Tudo bem? E, como vocês também falaram, a raiz dorsal, ela tem uma área mais gordinha, que tem mais terminações, que chama gânglio dorsal. Cada nível tem uma raiz. Então, a raiz dorsal se junta com a raiz ventral, forma o nervo espinhal, depois o nervo vai dar os ramos dorsal e ventral. Entenderam? Sim. Sim? Tá jóia. Aqui também é para mostrar que foi falado do ligamento denteado. A gente falou, então aqui ó, é a medula, numa sequência ponderada em T2, que a gente chama de Fiesta, ou Cis, ou Balance, depende do fabricante. A gente está vendo então a raiz ventral, a raiz dorsal, tá? Algumas vezes a gente pode ver uma outra estrutura aqui no meio, ó, que é o que eu estou mostrando aqui, ó. Para a gente não confundir com as raízes, isso aqui chama ligamento denteado, que é uma ligação que tem entre a pia mater e a dura, tá? Então, raiz ventral, dorsal e o ligamento denteado, que está aqui demonstrado de verdade, não só num desenho, tá? Esse é o ligamento denteado. A gente tem que reconhecer para a gente não confundir ele com essas raízes ventral e dorsal que eu acabei de falar, tá bom? Aqui é uma sequência axial T2 estrela ou merge, que a gente chama, em que eu consigo ver bonitinho a substância cinzenta central, aqui mais clara e desenhada aqui do lado, que fica mais branquinha, que é o que a gente chama de H medular, e a substância branca fica em volta, tá? Eu sei que no começo é um pouco confuso para vocês, porque a substância branca, ela não é branca, né, gente? Ela é mais escura. Isso porque no adulto, ela é menos hidratada do que na criança e muito mais mielinizada, com proteína, lipídio, e isso faz ficar escuro. Então, talvez vocês tenham essa confusão no início, porque a substância branca, ela não é branca. Na verdade, o mais branco aqui é a cinzenta, tá? Só para dar uma clareada para vocês no que a gente discutiu. Tudo bem? Alguma pergunta a mais? Não, tá tranquilo. Paola, Neto e Júlia, brigadão pela apresentação. Eu sei que esse capítulo especificamente, ele é chato, porque ele tem muita coisa teórica que é um pouco abstrata para a gente. Se para mim que faço isso há muitos anos, a gente não usa todos esses conceitos na prática, mas a gente tem que uma hora parar para ler e entender, senão a gente não vai fazer isso em nenhum momento. Então faz parte do aprendizado a gente ter passado por esse capítulo aí, vocês fizeram muito bem, e eu tentei dar uma clareada em algumas dúvidas e algumas imagens. Deixa eu só colocar a última imagem para vocês, que eu falei que eu vou explicar a nomenclatura das raízes, né? Que eu falei que era mais fácil da gente ver as imagens, né? Uhum. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela?
Sim. Esse é um paciente que tem várias alterações degenerativas, não se preocupem, mas é só para vocês entenderem o seguinte. Então, aqui a gente tem a medula, né, descendo aqui na região cervical. As duas primeiras vértebras cervicais, elas são diferentes de todas as outras, por conta da sua morfologia. Então, essa daqui é a vértebra C1, tá? Essa daqui é a vértebra C2. C1 a gente também chama de atlas, C2 a gente pode chamar de axis, tá? O C2 especificamente tem uma região mais superior, que é o processo odontoide. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil para vocês. Parece um dente, né? Uma região mais espiculada, que é isso daqui. E o corpo de C2. E aí para baixo é semelhante. Então C3, C4, C5, C6, C7, T1, tá? Aqui é o que a gente chama de basium, tá? Que é a base do crânio. Aqui do lado é os côndilos occipitais, de um lado e de outro. Como é que funciona quando as raízes saem? Entre o côndilo occipital, a gente também chama de C0, tá? Só para ficar essa nomenclatura. Então, C0 e aqui é C1, tá, gente? Entre C0 e C1, sai qual raiz? Alguém me fala. Pode ser a Júlia, a Paola ou o Neto. Júlia, quer falar? Entre a C0 e a C1, né? É. Aqui, vai sair qual raiz? Vai sair... Ai, raiz do... Vai sair C0, C1, C2, C3? Qual que vai sair? Ah, sim. Entre C1 e Raiz C0 e do C1, C1 não é? vai ser do C1. Perfeito, porque não existe raiz C0, ok? Uhum. Então, entre C0 e C1 sai C1, certo? Certo. Entre C1 e C2 sai qual? C2. Beleza. Entre C2 e C3 sai? C3. Isso. Entre C3 e C4 sai? A C4. Entre C4 e C5 sai? C5. Entre C5 e C6 sai? C6. C6. Perfeito. Entre C6 e C7 sai? C7. Entre C7 e T1 sai? C8. Boa. Não, Quem falou? T8. Quem falou? Não, é isso mesmo. Opa, T1. Quem falou C8? Eu mesmo. Quem é? Ana Heloísa. Quem falou C8? Não ouvi. Foi a Ana. Ana Heloísa. Perfeito, Mas é T1, tá desculpa, certinho. eu Não, corrigi na não, hora. tá certo. Não, é isso mesmo. Perfeito, Ah, é Ana. verdade, é C8 mesmo. É C8. Uhum. Tá perfeito. Então, é por isso que até a região cervical, as raízes saem de acordo com o nível de baixo, porque entre C7 e T1 eu tenho C8, tá bom? Tudo bem? Não tô ouvindo ninguém, gente. Vocês têm que me falar sim, senão eu vou ficar aqui Tá perguntando. ouvindo, prof? Tá Sim, tranquilo. certo. Certinho. Então tá, entre C7 e T1 sai C8. Entre T1 e T2 sai o quê? T1. Beleza, beleza. Agora eu vou descendo, tá? Desci. Entre T11 e T12 sai o quê? L1. Ó, entre C7 e T1 sai? T8. Entre T1 e T2 sai? T2, né? T1. T1. Entre T2 e T3 sai? T2. T2. Então, agora é com o nível de cima, estão vendo? Uhum. Então vamos lá. Entre T11 e T12 sai? T12. É o nível de cima. Adiciona, perdão. T11. Entre T12 e L1 sai? T12. Entre T12 e L1 sai? L1. T2. L1. Peraí, ou vocês estão bêbados ou eu. Calma aí, gente. Ó, a gente tá vendo que é o nível de cima. Tá, e T12. T2. É T12. Então, de novo. Entre T11 e T11 é? T11, T11? T11. Entre T12 e L1? T12. T12. L1, L2?
L1, L2, L3. L2, L2. Tá, então a gente tá aqui, ó. L2 tá aqui, tá bom? Uhum. Entre L2 e L3 sai? L2. L2, Isso. Entre L3 e L4 sai? L3, Entre L4 e L5 sai? L4. 4. L4, Entre L5 e S1 sai? L5, L5. Entre S1 e S2 sai? S1. S1. Perfeito, perfeito. Entenderam? Uhum. Sim. É muito Doutor simples. Léo? É muito simples, gente. Doutor Léo, Oi. isso justifica porque quando a gente faz uma punção torácica tem que ser na margem superior da vértebra da costela inferior, não é? Não, isso aí que você está perguntando tem relação com a topografia do feixe vasculo nervoso em relação ao arco costal. Ah, tá. Não tem nada a ver. Então. Isso é outra coisa. Não. Tá? Ó, então a gente viu que no segmento cervical é em relação ao nível de baixo e nos segmentos torácico para baixo, lombar e sacral, é em relação ao nível de cima. Tudo bem? Tudo isso porque a raiz C1 sai em cima de C1 e existe a bendita raiz C8. Certo? Certo? Então, certinho. Então, a medula acaba mais ou menos em T12L1, como eu falei para vocês, está aqui o cone. Depois disso, a gente tem essa região que a gente chama de raízes nervosas da cauda equina, que parece uma ramificação. Vou colocar em outro plano para vocês verem. Ó. Tá alterado aqui o cone porque o paciente tem lesão, tá? Não se preocupem, era para estar tudo cinza, tá? E aí sai esse monte de bolinha aqui, que são as raízes nervosas da cauda equina, que vão descendo e vão saindo nos forâmeos, tá? Deu uma clareada em relação ao assunto teórico? Bastante. Certo? Muito. Liguem as câmeras, por favor. Ricardo e a Ana, que assistiram pela primeira vez, tiveram uma ideia mais ou menos Muito legal. do que a gente tem feito? Sim, super legal. Muito interessante ver os alunos assim, dando aula, eles foram muito bem. Isso Muito é o legal, muito início. legal. Depois, o formato muda, porque aí a gente vai passar depois para mais coisa de imagem radiológica mesmo, ressonância e tomografia, principalmente porque em neuro é assim que funciona. Mas nesse início não tem jeito. Se a gente não falar de um básico de neuroanatomia, depois vai ficar todo mundo voado. Aí não vai para frente. Então, eu sei que é chato ler essa parte teórica no livro, eu já li, eu sei que é chato. Mas faz parte. Eu li durante a graduação. Então, tudo tem hora. Vocês vão fazer isso nesse momento para depois, mais para frente, não precisar fazer isso. Ou fazer menos, entendeu? Olha, mas particularmente eu acho maravilhoso, porque eu já tive a neuro do básico e, assim, esse negócio de tratos e vias, a gente acaba que não usa muito, né? Então a gente esquece. Então é sempre bom estar olhando essas coisas básicas, porque a base faz muito mais sentido quando você vê a clínica e tal, né? Isso. Fica Então bem eu mais acho muito fácil. legal. Achei muito legal. Parabéns pelo projeto, maravilhoso, muito legal. Tamo junto. E espero que vocês gostem e ajude a gente a crescer mais, chamando as ligas, igual a gente conversou, para a gente fazer dos afiliados neurodigitais, fazer